você trabalha, no mínimo, na corda bamba. No mínimo. Absolutamente vulnerável perante qualquer uma instituição. O inquérito policial, ainda eu acho que é uma peça de bastante importância, e acho incrível que algumas pessoas digam que o inquérito policial é uma peça meramente informativa. Como é que uma peça meramente é desprovida de valor, de importância? Como é que uma peça desprovida de valor dá embasamento à propositura de uma ação penal? Provas em juízo novas, os senhores poderão testemunhar. Na área criminal, eu acho difícil serem obtidas. O prazo entre o inquérito, entre o crime e chegar em juízo é bastante longo. Então, uma prova nova, absolutamente nova, feita em juízo, os senhores poderão julgar se isso é comum ou se é uma tremenda raridade. Se em juízo as provas realmente importantes foram obtidas no inquérito policial, ou não serão mais obtidas. Em termos de realidade, o salário do delegado de polícia é, no mínimo, constrangedor. E ele me causava um reflexo na minha autoestima, que eu acho uma coisa importantíssima. Eu acho que o dia que o cidadão perder a autoestima, não gasta mais nada. Porque o salário é aquilo que o governo acha que o meu valor é estabelecido no salário. É horrível. Não há nenhuma garantia de estabilidade. Nenhuma. Os candidatos aprovados da academia, e eu todo ano me iludia, por isso que eu sou uma pessoa extremamente cansada. E você aprova os candidatos, alguns jovens, eu sempre dava um valor, ficava contente com o jovem que aparecia lá na academia, não oriundo da polícia, sem nenhum problema ainda. Começa o curso, sempre eu me animava. Durante o curso, a evasão é enorme. 10, 15, durante o curso, uns 10 ou 20 já vão embora. E alguns se despediram de mim. Professor, o senhor não direito na PUC, o senhor se esforçava. Não, nunca fui grande professor. Eu me matava na aula, isso é verdade. Ia ficar com a minha camisa em sopa, mas brilhante nunca fui. Então o aluno, doutor, eu fui só aqui na academia, levei o senhor gosta de prescrição. Doutor, não dá para ficar. E alguns até com olhos marejados. Doutor, eu não vou ficar. Não é possível. Então, se alguém pegar uma turma da academia de polícia recém-formada, pegar todos os nomes e combinar daqui a 2 anos, essa mesma turma será reunida, metade foi embora. Está correndo em Brasília um projeto do novo Código de Processo Penal. Eu, com alguma insistência, faço parte do grupo da Associação de Estudos. Então veio a nós e propusemos a inclusão de um artigo no CPP, dizendo quem é autoridade policial. Apenas isso. Ninguém sabe o que é autoridade policial. É o delegado? Não. Também é o tenente da PM? Não. O guarda de trânsito também é autoridade? Que é isso? Ele que lava a multa. Então nós escrevemos um artigo. Pequeno. A autoridade policial, para efeito desse código, é o delegado de polícia, concursado e bacharel em direito. Foi retirado do projeto esse artigo. Não está mais. Hoje o policial, pelo menos civil, posso falar por mim, não anda mais com sua carteira funcional. Tem medo. O policial não anda mais com a carteira funcional. E um amigo meu foi preso num sequestro relâmpago, um colega meu, não morreu porque não estava com a funcional. E um ladrão falou para ele: o senhor tem cara de polícia, hein? Não, sou professor e tal. Aí jogaram no porta-malas e ficou por isso mesmo.
Como o doutor Maris falou sobre advogados, há um certo desalento em termos de carreira de delegado de polícia. Mas, há mais ou menos algumas semanas atrás, eu vi uma vela acesa no túnel comprido e escuro da nossa vida. Uma vela acesa. Alguém nos apoiando. Alguém de outra instituição, de outro poder, o que é muito raro. E eu não critico ninguém, cada um que cuida da sua vida, da sua atividade. Alguém de uma outra instituição procurar ficar preocupado com outra instituição, com outra carreira, que não tem nada a ver com a dele, é muito raro. E para mim foi um presente. Porque um desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo na PUC eu entrava na sala com um copinho de água. Um desembargador do TJ de São Paulo, Dr. Aloysio de Toledo César. Eu não o conheço, mas deve ser um homem no mínimo brilhante. Publicou um artigo no Estadão e ontem repetiu. Eu não queria tomar seu tempo, eu anotei algo, os trechos mais importantes desse artigo dele. Lindo, belíssimo, uma pessoa totalmente estranha à polícia, totalmente. Ele fala assim: agrava-se no estado de São Paulo o clima de desânimo na Polícia Civil, sobretudo nos delegados de polícia, em decorrência dos vencimentos e das condições de trabalho inferiores de outros estados e da própria Polícia Federal. O resultado dessa atmosfera pessimista pode ser medido pela crescente migração. Os delegados de São Paulo estão saindo de São Paulo para prestar concurso em outros estados. Os vencimentos são muito maiores. O resultado dessa atmosfera pessimista pode ser medido pela crescente migração de policiais paulistas para trabalhar em outros estados onde os vencimentos são bem maiores. O risco desse fenômeno é a perda de cérebros e de profissionais experientes numa área sensível na vida de cada um de nós. Neste momento, por exemplo, 18 mil advogados de todo o Brasil estão inscritos no concurso de realização no Tribunal de Justiça de São Paulo para o preenchimento de 100 vagas de juiz, com vencimentos iniciais em torno de R$17 mil. Esse enorme interesse dos advogados pela magistratura paulista, que permite a seleção de pessoas qualificadas, decorre, é claro, de vencimentos atraentes e de condições de trabalho. Mas com a Polícia Civil Paulista, em especial relativamente aos delegados de polícia, ocorre o contrário. Com a realização do último concurso de São Paulo, foram aprovados 180 novos delegados de polícia. 31 já se exoneraram do cargo. Mais grave de tudo é que os vencimentos dos delegados de polícia, com líquido abaixo de R$4 mil, fazem com que muitos deles se sintam humilhados e desprestigiados, uma vez que continuam a ser os salários mais baixos do país. A circunstância do Estado mais rico pagar o pior salário é vista como afronta e como desprezo. A atividade como se ela tivesse reduzida em importância. Uma das principais reivindicações do delegado de polícia, por exemplo, é a aprovação de um projeto de reestruturação que está na Assembleia Legislativa há mais de 10 anos, sem nenhuma solução. Nos dias presentes, cresce o clima de tensão da Polícia Civil em relação ao Palácio dos Bandeirantes.
onde não houve uma guerra fratricida, eu repito, por milagre, tendo em vista a frustração pós-eleitoral. Entre os delegados não há esperança de que o novo governo paulista, recebeu isso há mais ou menos um mês, pretenda constituir uma polícia melhor. Não há esperança. Pelo andar da carruagem, dizem, as prioridades atuais não alcançam a Polícia Civil e vão se refletir progressivamente na segurança de cada um de nós. Terminando, ele criou uma imagem tão bonita e tão verdadeira. A crise aberta, isso foi ontem, a crise aberta na Polícia Civil de São Paulo, por motivos diversos, tem consequências ruins para a segurança de cada um de nós. E agora vem a figura. Faz lembrar um braseiro, quando fica encoberto pela cinza. Quem olha não tem ideia de como aquilo ainda está quente. Se pôr a mão lá, vão se queimar. Os policiais civis sentem-se desmoralizados. Bom, eu não quero mais, é difícil até de ler. E no final, ele usa um termo tão violento, mas eu sou obrigado a aceitar. Ele fala assim: a chicotada contribui para atiçar um pouco mais a fogueira dos descontentamentos. Eu terminaria dizendo: senhores jurados, eu não devia ter vindo. Senhores jurados, pela absolvição, ou pelo menos uma causa de diminuição de pena. Muito obrigado.